Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Clésia Talks. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, que é o valor real da inteligência artificial na vida dos professores e no cotidiano dos alunos. E a gente vai abordar, já adiantando um pouco aqui, diversos assuntos extremamente relevantes para professores, educadores, pais, desde os dos riscos e dilemas éticos ao usar a inteligência artificial no processo de aprendizado, até as novas experiências, tecnologias que já estão transformando o futuro da educação. E hoje eu tenho o privilégio aqui de ter um convidado especial, o Alexandre Olim, que construiu uma trajetória profissional muito sólida, muito bacana, marcada pela inovação e aplicação de novas tecnologias em grandes empresas. E atualmente o Alexandre ocupa o cargo de diretor de inovação e negócios digitais na FTD Educação, que é uma empresa com mais de 120 anos atuando no setor educacional no Brasil. E hoje o Alexandre, né, na sua posição, ele é responsável por liderar diversos projetos de transformação digital, principalmente conectando soluções inovadoras ao ecossistema educacional. Então, Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por essa troca de experiências, de conhecimentos, para a gente debater aqui um assunto tão relevante no momento. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que tenho que agradecer você, Rafael, por esse espaço, por trazer esse tema que eu acho que é uma inquietude de todos, né? O que estão no, Com no segmento certeza. de educação, alunos, professores, né? Os educadores de uma forma geral e nós, produtores de conteúdo, né? Todo mundo tem essa ansiedade dentro do mundo corporativo em que vivemos também com relação ao uso de IA, a implementação de novas tecnologias. Então, acho que uma conversa totalmente pertinente para o momento que a gente vive, né? Então é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco contigo e com o pessoal de casa que está nos ouvindo aí. Perfeito. Brigadão, Alexandre. E para a gente começar, né, como você já adiantou, tem muita coisa acontecendo no universo da inteligência artificial aplicada à educação. É muito hype, muita incerteza, muitos questionamentos sem perguntas. Já existe bastante coisa acontecendo no Brasil, mas também fora do Brasil. Se a gente pegar as grandes potências, Estados Unidos, China, alguns países dos Emirados Árabes Unidos já planejando, implementando a inteligência artificial no currículo acadêmico. Alguns países aqui, por exemplo, a China iniciou todo esse trabalho a partir do dia 1º de setembro desse ano. Então, muita coisa acontecendo nesse universo da inteligência artificial voltado para a educação. E quando você pensa, Alexandre, no impacto real da inteligência artificial hoje, qual é o exemplo mais concreto e até mesmo transformador que você já viu dentro da sala de aula? A necessidade, acho que um pequeno passo atrás, né, da infraestrutura da escola para poder conversar com a tecnologia, a formação do docente para conseguir colocar a tecnologia da maneira adequada aos estudantes, né? Então, existe um alicerce na sociedade a ser construído do ponto de vista de infraestrutura tecnológica da escola, preparação do docente, para que isso atinja de forma efetiva os alunos. Eu diria que hoje nós temos muitas opções no mercado até, né? Nós temos aqui na nossa empresa, as outras empresas também têm. Quando você olha, né, um mercado lá fora que você citou há pouco, as oportunidades são maiores ainda, né, de implementar soluções educacionais que utilizam inteligência artificial, mas a gente esbarra um pouco nesse momento de como levar isso para a escola, né? Mas nós temos hoje em dia tutores online, né, que ajudam o aluno a tirar dúvidas quando da ausência do docente. Então, é uma resposta socrática, não é aquela resposta direta ao ponto. Enfim, temos acho que
A gente pode conversar sobre várias soluções que estão transformando a lógica da aprendizagem, né? De correções que chamam atenção para microhabilidades, que permitem o professor ter um analytics da classe, um analytics de cada aluno, para poder fazer a individualização do ensino, né, com o uso da tecnologia. Acho que o grande benefício da tecnologia e com a inteligência artificial é no apoio ao docente, né? Acho que a gente não pode deixar esse pensamento de que a tecnologia e a inteligência artificial estão vindo para substituir o docente, né? Isso jamais vai acontecer. É claro, e muito para complementar, né, a atividade docente. Eu Muito. concordo com o que você falou, Alexandre, e hoje eu realmente acredito que um dos grandes potenciais da inteligência artificial dentro da sala de aula é realmente esse nível de personalização que a tecnologia pode trazer. E realmente criar esse novo formato. O que eu digo como novo formato? Né? De, ao invés da educação um para todos, no caso do professor ensinando para todos os alunos, da transformação de um modelo de um para um. De ter tutores, né? Os estudantes conseguirem acessar tutores para realmente complementar, guiar os estudos. E isso, quando eu digo, né, o um para um, não quer dizer que, como você falou, a inteligência artificial deve substituir ou vai substituir o professor, mas muito pelo contrário, eu vejo que à medida que a inteligência artificial cria esse novo universo do tutor online, do tutor one-on-one, o professor pode ter até mais tempo para se dedicar a atividades que realmente vão adicionar valor, que vão agregar valor, que é a conexão com os alunos, de uma certa forma, né? Exatamente, Rafael. Acho que é eliminar atividades que consomem o escasso tempo do professor, né? Por exemplo, correção, né? Fazer as correções dissertativas ou de múltipla Uhum. escolha de simulados. Hoje em dia tem tecnologia que corrige redações manuscritas, né? Então a inteligência artificial consegue ler o que o aluno escreveu de próprio punho e gerar uma resposta para um professor mostrando as microhabilidades, mostrando como que está aquela sala de aula. E lógico que o professor tem o direito a olhar como está sendo feita aquela correção com o IA e a criticar. Eu acho que esse é um ponto Claro, importante também do envolvimento do docente nessa calibração, principalmente quando a IA começa a trabalhar algo diferente que não é a múltipla escolha, que não é essas coisas que hoje a gente já tem consagrado que a tecnologia nos ajuda, mas quando a IA lê, interpreta uma redação, compara com uma grade Enem, gera as microhabilidades para o professor, então ele consegue ver, como você disse, lacunas individuais e uhum, lacunas coletivas daquela claro, sala de claro. aula que permite com que ele consiga, né, mandar a mensagem direta para aquele aluno que precisa, para a sala de aula como um todo, e ajudar todos nessa progressão da aprendizagem. Você vai tirando essas assimetrias, né? Claro, e aí está mais um exemplo muito prático, né, que você acabou de dar, de usar a inteligência artificial para uma correção, por exemplo, de uma redação. Se você pega uma sala com 25 alunos, 30 alunos, consome muito tempo, é uma atividade muito repetitiva, muito manual, que a inteligência artificial ela é capaz de fazer. Só que isso não elimina, na minha opinião, o professor desse processo de correção. Mas aqui está a oportunidade, né? Esse tempo que o professor ia gastar, ou até hoje gasta em muitos casos, né, corrigindo a atividade, é o tempo que o professor, o educador, pode realmente transformar o seu perfil, um perfil mais de mentor, né, guiando ali o aluno no processo de criatividade, de pensamento, de conexão de assuntos, conexões de culturas, de pessoas, de assuntos, para criar realmente uma redação ali muito mais pessoal, humanizada, né? Então é realmente o complemento, usando a inteligência artificial para aquela tarefa mais repetitiva, manual, previsível, e o professor como um mentor complementando o aluno, suportando o aluno. É no exemplo que você deu de uma tutoria, né, onde o aluno está ali estudando sozinho, o professor tem o acesso àquele analytics, quer dizer, ele viu onde que estava com dúvida,
quantas questões ele teve dúvida, e aí ele Claro. começa a comparar isso com o universo da sala de aula. Então ele pode entender que alguma mensagem não ficou clara para todos ali naquele momento. Então, o aluno está estudando sozinho, o professor está sabendo o que ele está estudando, está acompanhando o que ele está estudando. É o incentivo dessa independência, né? Os jovens nascem conectados, né? Nascem já na expectativa da velocidade de um clique, né? Quem tem criança pequena sabe o quão intuitivo eles mexem em tablet, etc. Então, a exigência deles com a tecnologia também é muito grande, né? Não é qualquer ferramenta que eles vão querer adotar. Então, a gente tem também esse cuidado de entregar uma boa experiência com tecnologia, né? Ela tem que ter fluidez, ela tem que realmente encantar esse cara que é super exigente, né? Com certeza. Alexandre, na sua visão, na sua experiência, eu imagino que você é, converse aí quase todos os dias com escolas, com diretores de escolas, educadores. É, a personalização, com certeza, é um potencial muito grande para a educação, através da personalização, da customização que as ferramentas de inteligência artificial podem fornecer. Mas tem outras. Quais são as outras ferramentas, ou até mesmo práticas, de ensino que a gente já consegue ver dentro da sala de aula, e como que elas estão impactando já a vida dos estudantes? Perfeito, perfeito. Eu diria que hoje há uma totalidade no universo escolar de opções de tecnologia para facilitar a vida desde o gestor escolar, né, naquele momento onde ele tem a comunicação com os pais, hoje muitas vezes ele já usa por Uhum. aplicativo essa comunicação, e essa comunicação hoje já leva a inteligência artificial também, porque são muitos comunicados, então você acaba tendo formulários pré-feitos que comunicam de uma forma mais afetiva, comunicam de uma forma mais corporativa. Então, sem perceber, as famílias já estão sendo afetadas, né, pela tecnologia, né? Hoje não é raro, e a gente falando principalmente da educação privada, a gente precisa separar talvez um pouquinho, né, e é um aspecto até de inclusão, né, mas na educação privada você vê a tecnologia cada vez mais presente. Eu falei um pouquinho fora da sala de aula, mas dentro da sala de aula também. Há uma necessidade ainda de investimento das escolas, né, para romperem essa barreira dessa maturidade digital, mas você vê isso em aplicação de simulados, em socioemocional, que é um tema que a gente precisa estar Com muito certeza. atento, muito atento e escutando muito. Então você hoje tem ferramentas de diagnóstico socioemocional que trabalham toda a integralidade do indivíduo, não só a performance dele. A gente fala muito do IA no lado da performance, né, em corrigir simulados, em corrigir redações, em preparar esse aluno para um vestibular, para uma nova etapa de carreira, mas existem outras, né, possibilidades que a tecnologia pode tocar, como toda essa questão que eu mencionei de socioemocional, por exemplo, é algo muito importante, e a inteligência artificial na inclusão, aonde hoje você tem uma realidade, né, de alunos com neurodivergência, todos compartilhando uma mesma sala de aula, e a tecnologia, a inteligência artificial, consegue levar essa experiência de aprendizagem cada vez mais customizada, Com né, para a certeza, necessidade de cada aluno. Aí com falando de, certeza. de, de aspectos, né, de neurodivergência e etc, né? Então acho que hoje a gente consegue ter a inteligência artificial desse lado e ajudando até mesmo o docente a preparar a aula, né? A gente tem planos de aula com inteligência artificial, onde o docente consegue criar aquela aula, poder incluir metodologias ativas, né? Acho que é o grande momento, né, na minha opinião, do protagonismo do docente, né? Onde ele pode contar com mais ferramentas para tornar essa experiência de aprendizagem mais incrível, né? E surpreender os jovens que estão querendo por isso. Ninguém quer mais ficar olhando para a nuca do amiguinho da frente, né? Com Ninguém quer mais. certeza, não. E esse ponto alguns pontos, né, que eu acho muito relevante do que você está falando, um deles é realmente é, o potencial da inteligência artificial para a inclusão. Como a gente já falou aqui em poucos minutos de conversa, a agenda dos professores
são sobrecarregadas. Os professores precisam ter o desenvolvimento de aulas, de atividades, a comunicação com os pais, a comunicação na escola, é, o, o- a personalização do conteúdo para diferentes necessidades. Então, realmente, a ferramenta, a inteligência artificial, quando usada de forma ética, crítica, consciente, ela realmente pode ser muito poderosa, né? Não só para personalização, customização, mas para inclusão também. Então, é realmente um caminho aí que eu acredito que é sem volta, mas precisa ser feito com muita consciência. Os docentes, os diretores pedagógicos, os professores, todo mundo olhando para a mesma direção e sendo educados, né, com o letramento em inteligência artificial para usar essas ferramentas e saber o porquê que eles estão usando, né? Não simplesmente usar o chat GPT ou o Gemini ou qualquer outra ferramenta simplesmente por usar, mas ter um propósito muito claro. Perfeito. Acho que essa barreira do medo, das alucinações da inteligência artificial, de trazer conteúdos não adequados, quando a gente faz uma entrega, né? E, por exemplo, aqui na FTD Educação, quando você faz essa entrega de conteúdo embarcado com inteligência artificial, a inteligência busca informação dentro do nosso conteúdo, dentro do conteúdo curado. Então, quando você está respondendo a uma dúvida de um aluno com o uso de IA, ou o professor está preparando uma aula e ele quer, putz, eu quero vídeos, eu quero atividades, eu quero um podcast. Então, ele vai buscar tudo isso dentro do nosso conteúdo. Então, ele tem essa garantia de que eu vou ter algo curado que está alinhado Assim, aos padrões da BNCC, etc. Eu acho que esse é um ponto de muita cautela quando a gente faz o uso da inteligência artificial na educação. Então, aonde ela vai buscar a informação, ela é muito importante, né? Não só o como ela vai buscar, mas aonde ela vai buscar essa informação. não, com certeza. E um outro ponto, né, quando a gente fala da inteligência artificial dentro da escola, e você já comentou sobre isso, não é simplesmente sobre a ferramenta, mas são as práticas também pedagógicas, as novas experiências que precisam ser criadas, que precisam ser pensadas, desenvolvidas, para também a escola, os pais, os alunos se adaptarem a essa nova realidade da educação que já está sendo transformada pela inteligência artificial. E sempre quando. Não tem como a gente falar de educação sem também olhar lá para frente e falar de futuro do trabalho, por exemplo, porque esse também é um dos grandes objetivos: formar profissionais capacitados, responsáveis, éticos. E saiu uma pesquisa recentemente, Alexandre, pela Digital Education Council. E essa é uma organização bastante relevante aqui nos Estados Unidos. E um dos dados que eles publicaram é que 80% dos empregadores acreditam que as escolas não estão conseguindo acompanhar, principalmente o ensino superior, não está conseguindo acompanhar as rápidas mudanças no mercado de trabalho, nas indústrias, nos diferentes setores. Então, eu acredito também que esse dado, nos faz pensar também que não é somente a ferramenta, mas é como ensinamos, quais são as práticas de ensinos. Por exemplo, aprendizagem baseada em projetos. Isso é realmente uma metodologia, um caminho que eu acredito que a gente deve explorar mais, deve discutir mais, porque não só auxilia ou permite o estudante desenvolver ali o conhecimento acadêmico, técnico em uma determinada matéria, mas também promove a colaboração, o uso consciente de ferramentas, o pensamento crítico. E você já tem visto alguma coisa em relação a isso nas escolas que você tem contato, nas instituições de ensino, não só a implementação da ferramenta, mas também a reorganização, a maneira, os novos processos, experiências de ensino, né? Per- Perfeito, Rafael, perfeito. A gente tem um tema até geracional, assim, né? A gente vai, Sim, né, o pessoal vai matricular a criança na escola e pergunta qual que é, ela está lá né, nos anos na educação infantil, né? Ela pergunta, mas qual que é a nota do Enem? Ou seja, a sim, própria geração ainda tem esse mindset que muito provavelmente essa criança
pode trabalhar em empregos que nem existem ainda, né? Uhum. Que não vão ser descobertos ainda. Claro, Eu claro. acho que essa é uma das inquietudes que a gente percebe muito no ensino médio, né? Onde ah, aquela inquietude de qual a profissão, qual a carreira que eu vou seguir, aquilo que vai deixar de existir agora com tecnologia, ou quais são as hypes, as carreiras diferentes que elas existem, e as escolas estão correndo atrás para se adaptar a isso, né? E quando a gente fala dessa educação baseada em projetos, aí novamente, né, a gente tem que lembrar de preparar o educador para esse momento, né? A tecnologia está disponível para isso. Hoje você tem soluções que permitem você criar metodologias de sala de aula baseadas em projetos, né? Ok, mas isso ainda não está totalmente divulgado, totalmente aderido por essas questões, eu diria que estruturantes, né? Primeiro, da formação do educador nesse lugar, do entendimento da família nesse modelo pedagógico. Não é simples, é uma mudança de mindset grande, né? E ele continua com aquela preocupação, mas que nota ele vai tirar no Enem, né? Como é que vai ser isso ali? Porque já, é, na minha geração com certeza, mas eu acho que acredito que algumas ainda que vieram depois, isso é muito latente ainda, porque a Com gente certeza. foi formado para fazer a faculdade era A, B e C só, você não tinha muitas oportunidades de carreira e hoje o mundo deu esse turnaround e as empresas estão sofrendo com isso também, sofrendo Claro. não é que o profissional acredito que ele chega despreparado do ensino superior, mas há uma desconexão entre o que é esperado de novas habilidades e o que ele acaba absorvendo de habilidades, né, numa metodologia mais tradicional, né, que a gente precisa. E a gente percebe isso, né? Eu vou citar um exemplo pessoal. Eu fiz engenharia de materiais aqui em São Uhum. Paulo e no último vestibular não houve um inscrito sequer. O pessoal já não quer Sim, mais fazer, já foram né, migrando para outras para outras áreas, e é carreiras. provável, exatamente, teve um inscrito naquela disciplina de engenharia de materiais ali, né? Você fala, é triste? Não, é mudança. Acho que é mudança, não é uma nova tendência, assim. Você não tem tantas indústrias no Brasil, aí entra também um aspecto da conjuntura econômica e de Claro. como o Estado se prepara para absorver essas novas profissões que ainda não saíram muito do papel. Por isso que eu acho importante, né, do lado socioemocional, o trabalho do projeto de vida com o jovem durante principalmente o ensino médio ou já a partir do nono ano, porque ele vai conhecendo um pouco mais dele mesmo e do mundo para onde ele vai se projetar daqui para frente, né? Com certeza, né? Então, a importância do autoconhecimento, da adaptabilidade, são mindsets, habilidades que vão se tornar cada vez mais premium, cada vez mais demandadas no mercado de trabalho que é incerto, que está mudando de uma forma muito rápida. Como você falou, não é simplesmente as universidades, as escolas que estão sofrendo em manter essa relevância, mas também os próprios empregadores, né, que precisam mudar seus modelos de uma forma, modelos de negócio de uma forma muito rápida. Então, e no meio tem os estudantes, tem os profissionais, né? Então é muito importante esse autoconhecimento, essa adaptabilidade, porque realmente aquela trajetória linear da educação, da escola, da faculdade, do trabalho, da aposentadoria, já está sendo reescrita, né? Por uma nova jornada, uma nova trajetória que realmente está sendo moldada aí pela adaptabilidade, pela flexibilidade. E quando a gente fala, Alexandre, de inteligência artificial dentro da escola, dentro do ambiente acadêmico, é muito importante a gente levar em consideração alguns riscos. Você até comentou aqui brevemente das alucinações da inteligência artificial. Então, na sua visão, quais são os principais riscos e até mesmo dilemas mais éticos que a gente precisa enfrentar quando falamos de inteligência artificial na educação? Perfeito. Eu acredito que fora da sala de aula, né, o aluno fora da sala de aula, ele tem o acesso, né, aquele que tem o acesso à inteligência artificial, ela existe de forma gratuita, ele Uhum. acaba demandando muito dela para fazer as suas atividades de casa, né? E aí que
aparecem, acredito que algumas patologias, né? Uma delas é você não ter um processo de aprendizagem adequado, né? De você ir buscar resposta, né? Rápidas, né? A resposta rápida e você faz a questão com um print screen colando dentro do chat GPT ou de qualquer outra tecnologia de IA e fazendo aquelas respostas todas, resumos. Eu acho que a gente deixa de ter uma ação cognitiva, isso é científico, muito forte, das leituras profundas, né? De você realmente fazer uma leitura profunda, ela te ajuda muito mais no processo de aprendizagem do que só as sínteses que são colocadas, o imediatismo dessas respostas. E daí vem vieses, vem respostas enviesadas, sem curadoria, sem, né, links com BNCC, enfim. Aí eu acredito que a IA extrapola o bom uso dela, né? O bom uso dela. Eu acho que a grande dicotomia nossa é não ter uma inteligência artificial talvez aberta, um open source, né? Porque uma coisa é utilizar aquilo que a plataforma, né, que a sua escola faz adoção, na nossa, por exemplo, lá dentro. Outra coisa, e eu não estou inibindo o uso, né, é você usá-la open source, né? Você usá-la com Uhum, uma fonte aberta, aí onde você consegue ter muito mais fontes de pesquisa, com sem certeza. dúvida, só que aí você não consegue curar a qualidade dessa pesquisa, né? Ela demanda, e a gente sabe, quando a gente faz pesquisas, não é raro você pegar, você fala, pô, deixa eu ver se essa fonte realmente está dizendo isso, e muitas vezes você se surpreende que não era bem aquilo que a inteligência artificial buscou e te ofereceu como uma resposta que seria a resposta correta. Eu acho que esse espaço não curado, né, ele se torna um grande desafio, né? Por mais que você tenha a sua assinatura, onde você tente criar os seus agentes, eu acho que a gente precisa falar de agentes de IA, né? Onde eles te ajudam a curar isso, no geral você ainda pode ter muita resposta não satisfatória e você assumindo aquilo como verdade, né? Acho que esse é um dos maiores riscos da inteligência Sem artificial. dúvida. Sem dúvida. E isso que você está falando é muito. Quando a gente fala de riscos, né, é muito importante, como você mencionou, a gente analisar por diferentes personas, vamos dizer assim, né? Então, Pessoas. para o diretor da escola, realmente, esse é um problema muito grande que precisa ser levado em consideração em relação a que tipo de inteligência artificial você está implementando dentro da escola. Qual o nível de acesso, de segurança que os professores têm para não expor a escola. Também levar para o nível o risco do professor e do aluno. E quando eu falo, né, eu gosto de explorar bastante os riscos da inteligência artificial para o estudante também, é porque você falou uma coisa logo no início da sua fala sobre os riscos fora da escola. Então a gente fala muito pouco sobre os riscos fora da escola. Muito da discussão que eu vejo hoje é da discussão do uso devido ou uso indevido da inteligência artificial dentro da escola. Por exemplo, o aluno pode usar a inteligência artificial para uma redação, para uma atividade ou não. Mas é muito importante a gente até transcender um pouco a barreira ali, a parede da escola, para falar do impacto da inteligência artificial na vida das crianças, dos adolescentes, que realmente são muitos perigos, riscos que os pais precisam ter consciência. De novo, de uma potencial alucinação da inteligência artificial, dos vieses da inteligência artificial, e para mim a questão da autonomia, do pensamento crítico, que é o que você também já mencionou aqui. Eu realmente acredito que se as ferramentas de inteligência artificial usadas com falta de consciência, de propósito, de intencionalidade, realmente pode ser uma ferramenta que impacte o pensamento, a criatividade, e até mesmo, né, cria ali uma passividade no uso da inteligência artificial. Mas temos a oportunidade, como pais, como educadores, de transformar isso, né? De ajudar as crianças, os jovens, a se tornarem usuários ativos da inteligência artificial. Usuários que têm o pensamento crítico, que sabem questionar as informações que você falou, né? Não aceitar as informações como a verdade
a única verdade, a verdade absoluta. Então, esse realmente para mim é o grande ponto que eu sempre gosto de falar para trazer essa, principalmente com os pais, para trazer essa consciência de que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que pode ser usada de uma forma bastante passiva, como também de uma forma bastante ativa, amplificando, né, o pensamento crítico, o conhecimento, a criatividade. E a gente não pode esquecer do professor. Você que também já comentou sobre o protagonismo do professor. Então, como que a inteligência artificial, Alexandre, pode fortalecer o protagonismo do professor e não ameaçar a importância do professor dentro da sala de aula? Perfeito, perfeito. Acho que tem um tema do bom embarque da inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela é uma ferramenta de busca de conteúdo, né, que faz a comparação pelos padrões e te oferece respostas e ela aprende com você, na verdade, né? Então, é os professores fazerem uso, né, os docentes fazerem uso dessas inteligências artificiais que estão contidas em plataformas que têm um respaldo educacional, né, que tem uma curadoria educacional. Isso dentro da lógica deles oferecerem isso para os alunos, né? Claro. Mas eu acho que o professor, no lugar dele, né, como adulto, né, como uma pessoa que trabalha o pensamento crítico já de uma forma bem mais consolidada, né, bem mais madura, ele tem essa oportunidade e deve ter essa oportunidade de interagir com a inteligência artificial mais, sabe? Eu acho que eu insisto muito na formação do docente, né, para esses novos desafios. A gente falou Uhum. rapidamente do tema do socioemocional, da inclusão, né, são hoje obrigados a ter um plano de educação individualizada para tratar neurodivergências, por exemplo, preparar essa nova aula que ele vai ter Claro. que compartilhar com os alunos. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, na verdade, né, a gente fala muito de inteligência artificial, mas a tecnologia pode ajudá-lo bastante nisso, mas ele vai precisar de tempo, de formação, de estrutura. Aí a gente fala de hardware mesmo, né? De um bom computador, de um acesso à internet. Quando a gente fala de educadores, a gente tem que lembrar que 86, 87% são da área pública, Uhum. né? E que as remunerações dos docentes não são aquilo que a gente tem para se orgulhar no Sim, país, né? infelizmente. E você trouxe um ponto sobre essa curadoria, né, essa preocupação dos pais, né? E eu ficaria mais tranquilo como pai com o uso da tecnologia na escola, Uhum. né? Porque o tempo de tela foi levado como um vilão para a escola. E eu concordo. Se o celular está lá para a criança jogar, se o celular está lá para fazer outras coisas, realmente. Mas a tecnologia, essa relação híbrida, né? Eu acho que você tem Aham. sim um material impresso para lhe apoiar, para lhe ajudar, mas o uso da tecnologia na sala de aula ajuda a potencializar esse protagonismo do professor, a ele conseguir individualizar a aprendizagem e a tornar essa sala de aula mais dinâmica para o aluno também, mais diferenciada, quando você gamifica uma experiência e com inteligência artificial você consegue extrair a aprendizagem dessa Uhum. gamificação, por exemplo. Então, eu acho que o tempo de aula, né, e o tempo de tela, né, ele é muito curado quando você fala dentro da escola, né? Acho que ali ele é um lugar talvez mais seguro para o uso da tecnologia, principalmente quando você fala da tecnologia que é oferecida pela escola, do que aquela que a gente acaba procurando fora da escola. A internet, né, há alguns anos atrás a gente discutia esse papel, né, da internet, né, de buscar informação e você cair no deep web, de você cair, né, em fontes. Eu acho que a internet continua sendo um lugar perigoso, vamos dizer assim, né? Claro, A inteligência claro. artificial ela é essa ferramenta, mas ela não deixa de ser uma ferramenta, mas o seu World Wide Web ali é que acaba sendo o lugar de maior risco, que no final do dia é onde a inteligência artificial vai buscar informação. Claro, né? E não só a internet, as mesmas discussões que a gente está vendo agora, né, em relação ao celular, em relação à inteligência artificial, já foram discussões também, de uma certa forma, talvez não no mesmo grau, mas quando a calculadora surgiu,
quando o Google surgiu, né? Então essas tecnologias que Wikipedia. o Wikipedia também, obviamente, são tecnologias que trazem a disrupção, a transformação na maneira de pensar, na maneira de estudar, de interagir com o mundo digital. Então é muito importante que a gente fale sobre os dilemas éticos, a responsabilidade, o protagonismo do professor, moderando, né, como um moderador, como um mentor dentro da sala de aula. E também a gente falou um pouco sobre as novas maneiras, né, de aprendizado. Por exemplo, o aprendizado por projeto, que como fundação, como base, une, né, a colaboração, a tecnologia, a mentoria do professor, o conhecimento acadêmico, técnico. Então, realmente a gente precisa criar novos caminhos, novas maneiras para a gente realmente manter o professor como protagonista. E uma outra coisa que me vem à mente é muito importante que o processo de decisão seja sempre do professor, do educador ali dentro da sala de aula. A inteligência artificial ela até pode fazer, como você falou no comecinho, as análises, a personalização, as recomendações, mas quem realmente entende ali o contexto, as necessidades, o comportamento, as emoções do aluno é o professor, né? Então, manter sempre o professor no centro das decisões é fundamental para manter o protagonismo do professor dentro da sala de aula, principalmente nessa nova realidade da educação. E agora, Alexandre, eu queria mudar um pouco o foco, né? Saindo um pouco do professor, indo para o aluno em si, né? Então, quando a gente olha o estudante ali que já usa a inteligência artificial, querendo ou não, em casa, então, o que que eles precisam aprender, né, para se preparar para essa nova era da educação e principalmente, né, olhando lá para frente, o futuro do trabalho? Perfeito, perfeito. Rafael, o que eu vejo assim, né, que essa, quando a gente fala de inovar, né, da inovação, eu acho que a gente tem que abrir espaço para que cada aluno aprenda do seu jeito e no seu tempo, né, e de forma alguma ele pode perder essa relação humana com o professor. Eu acho que isso Uhum, é um acordo que a gente tem que fazer, sabe? A gente concordo. talvez vai ter que oferecer mais tempo, ou melhor, o tempo adequado para cada aluno, né? E manter esse vínculo de relação humana com o professor, né? O professor no final do dia ali é que vai interagir com ele, que vai sentir como é que está o socioemocional daquele jovem, porque eu acho que a IA e a inovação já não é mais uma opção para a gente, sabe? Uhum. Porque o mundo não vai esperar, essa nova geração não espera, e a escola também não pode esperar por isso, né? Então, eu acho que a gente tem que preparar, a gente fala muito de preparar o aluno para o futuro, mas é o aluno que vai construir esse futuro que a Com gente não entendeu ainda, né? Que a gente sim. não entendeu como está. É, a inteligência artificial é extremamente intuitiva, né? Então ela também te traz uma falsa impressão de domínio sobre ela, né? E aí a gente começa a falar dos prompts, né? Como que eu converso, como que eu interajo com a inteligência artificial. Então eu diria que agora a gente buscava no modelo de estudo as respostas, né? Eu acho que agora a gente tem que buscar as perguntas, né? Então é ensinar a perguntar, é transformar esse pensamento crítico desse jovem que chega questionando para que ele use isso como um prompt para a vida, um prompt para aquilo que ele precisa perguntar, mas perguntar de forma profunda para a inteligência artificial, não se contentar com uma resposta. Ele tem que realmente perguntar e perguntar para ela de forma a explorar, né, a real resposta que ele vai obter. E a gente vai falar, já é uma assinatura que pode ser feita na pessoa física da Claro. inteligência artificial generativa, né? Onde Uhum. ele vai muito além de perguntas e respostas, onde ele vai criar textos, criar podcasts. Eu tenho um filho de 22 anos que faz medicina. E Uhum. com a inteligência artificial ele criou um aplicativo.
Só Exato, usando a inteligência artificial ele cria um aplicativo. Não, não é um cara de tecnologia, lógico que curte tecnologia, porque nasceu conectado também, na claro. década dele já foi sobre isso, né, e gosta, mas ele fez um aplicativo utilizando a IA, quer dizer, eu acho que abre um caminho de possibilidades realmente muito grande, mas quando a gente vem um pouquinho na educação básica, acho que a gente tem uma grande oportunidade de criar esse alicerce nos jovens, sabe? De criar Com essa certeza. base de formação da IA. Eu ainda não conhecia as ementas da China, desses países que estão introduzindo no currículo, mas eu acho que já seria o tempo da gente pensar em algo nesse aspecto também, sabe? De não dá para ignorar a inteligência artificial que está passando ali, não dá. Com certeza. E eu gosto muito de usar uma frase também de um futurista escritor americano chamado Alvin Toffler. Eu vou aqui ler essa frase, abre aspas, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Fecha aspas. Então aqui, realmente essa frase parece que ela, cada dia que passa, está se tornando cada vez mais relevante, né? Então a questão da adaptabilidade, né? Não focar apenas e aqui falando de alunos, de estudantes, principalmente os alunos aí de ensino médio que estão se preparando para uma universidade, não é questão simplesmente de focar no trabalho específico, mas sim no problema que esse aluno, esse estudante, o futuro profissional pode solucionar. Eu gosto muito do exemplo aqui que você tem prático do seu filho, porque traduz exatamente o que eu acredito, né? Então, um profissional que está, um estudante profissional que está se especializando em uma determinada área, no caso do seu filho, a medicina, mas indo além, né? Não só focando no conhecimento técnico, mas identificando pequenas áreas, processos, problemas na sua área de estudo, na sua área de atuação, para resolver esses problemas. E aí usando a inteligência artificial como um, uma ferramenta de apoio para solucionar esses problemas. Então, eu acredito que esse realmente é o perfil do profissional do futuro, né, que vai muito além da área ali, da área de atuação de estudo, mas um profissional solucionador de problemas, que sabe identificar problemas, que sabe questionar. Você falou, né, também de saber fazer perguntas. É, isso são habilidades que devem ser desenvolvidas, que devem ser aprendidas, e usar as novas tecnologias, os novos processos para solucionar esses problemas. Então, meu ponto aqui também não é somente sobre o desenvolvimento de conhecimento técnico, desenvolvimento de habilidades específicas dentro da sua área de atuação, mas principalmente, e o mercado vai cada vez mais valorizar esses profissionais, os empregadores vão buscar cada vez mais os profissionais que sabem aplicar o seu conhecimento, identificar o problema, encontrar uma solução e aplicar o seu conhecimento técnico, que eu acredito que é muito o que o seu filho está buscando aí também. E você trouxe, Rafael, dois pontos para mim são muito importantes quando a gente estava conversando sobre o nosso está sendo muito bom o dia de hoje, muito boa a conversa. Um foi sobre a família. Eu acho que a Uhum, gente não pode deixar de conversar com a família sobre inteligência artificial, porque normalmente é outra geração, né? E o fato da vida, a família tem que conhecer um pouco disso também, tem que estar entendendo o que que é uma proposta pedagógica com inteligência artificial, né? Como que isso ajuda de fato o professor para ter esse buy-in também da família, sim, né? Na implementação da IA, né? Sem misturar o que é um tempo de tela com o que é a experiência de aprendizagem. E um outro ponto que você estava falando sobre os projetos, a escola que tem na sua metodologia trabalhar com projetos. E uhum, a inteligência artificial, eu acho que ela tem um grande papel, é uma opinião tá um pouco pessoal minha, de reduzir as fronteiras entre as disciplinas. De você estar aprendendo matemática usando arte, né? Enfim, você está aproximando
as disciplinas e encurtando essas fronteiras, né? Eu sei que a gente tem vários tipos de profissionais que chegam no mercado, né? O profissional mais profundo, que é aquele bem especialista, né? E a gente tem um profissional mais amplo, que ele tem Perfeito. sim a sua área de especialização, mas ele pratica ambidestria, ele está aberto e quer viver outras experiências e diminui as fronteiras, né? No mercado de trabalho, eu diria que hoje esse profissional mais amplo, né? Não generalista, eu diria, mas um cara Claro, amplo, é a pessoa que a gente mais procura, né, por poder trabalhar com o maior tipo de diversidade. Quando você fala de uma escola que trabalha metodologias pedagógicas com através de certeza. projetos, essas fronteiras ficam menores, né? O conceito de escola realmente vira esse ecossistema e não silos, né? Exatas, humanas, biológicas. Claro, vão ter as áreas de especialidade, mas a gente vai cada vez encurtando, né? Diminuindo ou eliminando essas fronteiras, essas Com barreiras de certeza. aprendizagem, né? Ah, eu sou um cara de exatas. Tudo bem, mas é até legal você dar uma olhada aqui em humanas, porque tem coisa que Com conversa certeza. muito ali, né? E eu sou muito a favor, Alexandre, muito, muito a favor do letramento em inteligência artificial Pô, dentro sensacional. das escolas. Mas o que você falou, eu super concordo. Não é uma questão simplesmente de ensinar a inteligência artificial. Eu vou fazer até um paralelo de algumas décadas atrás, quando eu estava na escola, eu tinha aula de computação, né? Então, sentar ali com um monte de colegas aprendendo sobre o computador, né? O Paint, o PowerPoint, o Excel, o teclado, e tendo esse aprendizado voltado para a tecnologia. Eu acredito que é, o caminho que a gente deve seguir, que as escolas devem seguir, não é simplesmente replicar o que a gente teve lá na computação lá atrás com a inteligência artificial e ensinar somente o que é a tecnologia, mas principalmente o que você falou, a conexão de conceitos. Você saber ligar um ponto de física com uma questão relevante da história, de uma descoberta, de uma inovação, e os impactos das novas tecnologias na sociedade, então trazendo a aula de história. Então, é realmente integrar as novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, para dentro do currículo ali de uma forma bastante transversal, né? Do professor, dos alunos usarem essas tecnologias para conectarem assuntos, contextos, e não simplesmente de uma forma isolada, né? Simplesmente ensinando ali a programação, os algoritmos, mas é uma ferramenta de aprendizado, de ensino. Ela é um meio, né? Ela é um Com meio, né? certeza, Por meio da tecnologia você consegue surfar por diferentes disciplinas, né? Mas eu concordo muito com esse letramento e essa expansão dele, eu insisto em falar para as famílias, sabe? Porque é fundamental aproximar as famílias do processo de educação, sabe? É com fundamental. certeza. E falando um pouco de transformação na educação, Alexandre, a gente usar aqui fazer um pouco uma brincadeira de ser um pouco futurista por alguns minutos. Como que você imagina a escola daqui 10 anos, né? Então a gente entra numa máquina do tempo, descemos em 2035 com a inteligência artificial já bastante consolidada. Como que você acredita que pode ser a experiência de aprender e ensinar num futuro daqui 10 anos, 2035, por exemplo? Falando do K12, vamos falar da educação básica, talvez, que é onde eu acho que eu posso falar um pouco mais, né, com um pouco mais de propriedade, né? Acho que um futurismo nesse lugar, eu vejo que ah, as barreiras de investimento, de infraestrutura, eu Uhum, confesso que vão estar melhores, né? Apesar da gente ainda viver num país onde falta saneamento básico, né? A gente sim, com certeza. precisa também preparar para ter tecnologia. Parece uma dicotomia, né, quando a gente fala disso, mas aí eu falo um pouco de esperança e de futurismo dessa tecnologia estar presente enquanto infraestrutura, porque aí eu acredito que a gente vai, e até uma forma romântica minha de pensar, eu sou filho de professores, que a gente vai resgatar o papel dessa
não digo nem do protagonismo, mas dessa importância desse profissional de Uhum. educação, né? Então eu acredito que essa tecnologia vai deixá-lo mais, mais completo, né? E mais eficaz na aprendizagem e usando, obviamente, a pergunta foi sobre tecnologia, né, e sobre esse futurismo, usando a tecnologia para para realmente você ter uma formação mais total do indivíduo, né? Talvez a gente não fale tanto de performance e a gente fale um pouco mais de indivíduo e como esse indivíduo está preparado para essa sociedade daqui a 10 anos, né? Então a gente fala em 2035, a gente vê novas profissões com certeza já consolidadas até e outras surgindo. Então, eu vejo essa sala de aula muito mais participativa, talvez nessa linha de trabalho de projetos, mais colaborativa, aquele team building learning, né? As crianças aprendendo juntos, para não ficar aquele egoísmo de a vaga é minha, não é sua, né? Então eu acho que como futurismo e talvez como idealismo, eu vejo essa sala de aula de um outro layout, né? E o professor com um reconhecimento muito maior e resgatado de fato perante a sociedade, assim, né? Porque hoje quando você olha, a gente fala de novas profissões e tal, mas existe aí, né, uma situação bem crítica quando você fala na formação de novos docentes, né, de um provável apagão até nesse lugar, né? Então eu olho com otimismo para esse futuro, onde a gente resgate o importante papel do educador. Claro, e eu não poderia concordar mais com isso. Na questão da tecnologia, obviamente, daqui 10, 15 anos, as tecnologias que a gente vê hoje vão continuar evoluindo, inteligência artificial, novas tecnologias vão estar mais presentes, realidade aumentada, realidade virtual, microlearnings, mas eu não acredito que seja só uma questão de tecnologia. Eu também mantenho essa esperança, me mantenho positivo de que a gente vai conseguir desenvolver os alunos, os docentes, as escolas de uma forma conjunta, né, trazendo a tecnologia para amplificar o que nos torna mais humanos, né, que é a conexão, que é a empatia, que é a inteligência emocional, e realmente reforçando o protagonismo do professor. Pode ser que a descrição das atividades do professor não vão, é bem provável que não sejam as Vai mudar. mesmas, vão mudar ou ali a descrição de um professor, mas o que eu realmente me mantenho bastante esperançoso e acredito é que o centro, né, o que o professor pode trazer, que é a conexão com os alunos, a mentoria, ser realmente um tutor, eu acredito que até as tecnologias podem impulsionar ainda mais esse perfil, esse novo perfil do educador, né? Compartilho dessa visão de futuro sua aí, cara, com muita esperança e otimismo. E, Alexandre, a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo discutindo, mas a gente está Verdade. chegando ao final. E eu tenho uma Voou a pergunta hora. que eu faço aqui para todos os nossos convidados, que é o seguinte, que vai muito além, né, da tecnologia. Então, na sua visão, Alexandre, o que nos torna verdadeiramente humanos e que a inteligência artificial dificilmente irá substituir? Que essa nossa. Talvez o IA, o A que não existe nele, eu acho que é essa alma que a gente tem, né? O espírito, né? De participação e de certa forma a tecnologia ela hoje ganha esse protagonismo, ganha essa hype toda, mas as relações humanas genuínas é o que fazem a diferença em todo o processo de aprendizagem, né? Em todo o processo de aprendizagem. Então, é isso que eu acho que nos mantém diferentes da tecnologia, essa capacidade humana de entender as pessoas, de entender as coisas de uma maneira que somente nós conseguimos entender, né? Quando a gente fala da formação de jovens, dessa
oportunidade, né, que começa ali na educação infantil, quando a gente está silabando, está entendendo as cores, que é tão importante quanto aquela do ensino médio que já está preparando para uma profissão. Então, eu acho que essas relações humanas que é algo muito caro, muito importante na escola. Normalmente a gente pergunta para donos de escola se você tem filhos de ex-alunos matriculados com vocês, é um pouco sobre isso, né? Quando Sim, você tem claro, esse legado de claro, gerações acontecendo ali, a gente lembra com carinho da escola, então eu acho que a tecnologia ajuda, né? com Mas certeza. ela é só um meio de amplificar, como você disse, o conhecimento. As relações humanas são insubstituíveis e indispensáveis no processo de educação e aprendizagem. Excelente, excelente, adorei. Alexandre, eu quero agradecer muito pela Poxa, sua participação, o seu conhecimento, a sua experiência, com certeza é o que faz desse podcast aqui realmente uma plataforma que possa agregar valor, conhecimento para as pessoas. Então eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua atenção, por ter aceitado poxa, o nosso convite. Muito obrigado mesmo. me foi uma honra estar aqui e conte comigo sempre para o que precisar, Rafael. O teu projeto é maravilhoso, porque ele leva a educação para as pessoas de uma maneira amplificada, simples e muito presente. Então, parabéns Bacana, pelo obrigado. projeto. Parabéns, Obrigado. parabéns mesmo. Obrigado. Até mais, Alexandre. Um abraço. Tchau, Rafael. Grande abraço.